Olá, eu sou o Paulo Felipe e hoje é o primeiro episódio do Falatória. Depois de um ano, nós voltamos com o nosso podcast para trazer conteúdo sobre comunicação, negócios, carreira. Vai ser uma troca gigantesca. Só que dessa vez eu tenho uma surpresa. Eu não estou sozinho. Eu convidei um amigo de infância mesmo, que tem muito conhecimento na área de gestão, de negócios, do marketing digital. Enfim, uma pessoa que vai agregar muito aqui para o nosso trabalho, que é o Juliano. E ele vai fazer parte conosco aqui. Juliano, se apresente para a nossa audiência. Primeiramente, obrigado, Paulo, pelo convite. Eu sou o Juliano Perdigão, eu sou especialista em marketing digital e conheço o Paulo há muitos anos. Estou muito lisonjeado de estar aqui nesse primeiro episódio e de ser co-host dele aqui nessa nova empreitada. Então, obrigado mais uma vez aí, vamos seguir firme, vai ser um papo bem legal. Então, seja bem-vindo, Juliano, seja bem-vindo você que está aí do outro lado. Então, nesse primeiro episódio, eu pensei, quem convidar? E aí, um assunto que está muito na alta, inteligência artificial. Como trazer a inteligência artificial para os negócios, para a carreira e para a vida. E nada melhor do que chamar uma pessoa que é extremamente especializada no assunto, que eu trabalhei com essa pessoa em 2010, aí eu entregando a nossa idade aí. E nesse período eu já via que ele tinha um diferencial em querer estudar estratégia, em querer trazer inovações. E com muito orgulho eu falo com vocês que o Marcos Lenini está aqui conosco para poder conversar sobre inteligência artificial. Então, Marcos, se apresente, fique à vontade. Obrigado, Paulo, obrigado pelo convite. Longa data que a gente já se conhece, né? Eu estou conhecendo aqui também o Juliano hoje, bacana demais. Já passamos aí por empresas semelhantes no passado, né? Tivemos os três. Bom, cara, então, foi bem nessa linha que você falou. Eu gostei da parte que você me apresentou, falando com uma pessoa que gosta de estudar. E eu desde 2011 que eu trabalho com marketing digital, fazendo pós-graduação e trabalhando numa agência digital. Isso sempre me orientou. Qual que é a próxima parada? Qual que é a próxima barreira do que tem dentro de negócio, dentro de marketing, né? Então isso sempre me incentivou. Então 2011 pouca gente falava de marketing digital e a gente já trabalhava com marketing digital, né? E depois eu cheguei a trabalhar sempre na área de marketing digital e fui me orientando para CRM e automação de marketing, que é uma linha mais específica, né, que caberia dentro do que a gente chama de marketing de comunicação direta, marketing direto. No passado era enviado aquelas malas diretas, correio. Né, correio, e que é muito legal, cara. É muito legal porque desde aquela época, quando eram enviadas malas diretas, já existia teste AB, por exemplo. Já existia teste AB, você já conseguia fazer experimento de marketing digital, que hoje é uma coisa que o pessoal fala, growth, não sei o que, teste bonito. AB, nome bonito, mas teste AB já é uma coisa muito antiga. Isso vem da ciência, né? De método científico, e o marketing e a ciência sempre caminharam juntos, sempre caminharam lado a lado. Então, assim, acabei não me apresentando nessa falatória toda, mas... em resumo, né, trabalho com marketing digital desde 2011, me especializando agora com CRM, automação de marketing, e mais recentemente ainda, desde 2022, que eu tenho de forma mais estruturada estudado inteligência artificial. Eu fiz ali uma certificação no MIT, uma certificação de 2 meses que era focada em desenvolvimento de produtos e serviços com inteligência artificial. Qual que era a minha lógica? Porque em 2022 eu tive uma epifania quando eu abri o ChatGPT. Eu abri o ChatGPT, eu comecei a conversar com ele, eu falei, caramba, bicho, eu fechei o computador, eu levantei e fui tomar uma água, porque eu comecei a ficar assustado. Eu comecei a ficar assustado, eu falei, cara, acabou o mundo. Só que isso é curioso, quanto mais você estuda sobre inteligência artificial, menos deslumbrado você vai ficando. Porque você vai entendendo o que tem por trás da tecnologia. As estratégias. Exato. Foi aí que eu decidi ir para o MIT para tentar entrar e ir fundo mesmo na questão se esse é o futuro, eu quero ir o mais longe que eu puder de aprender isso, né? Aí eu fui lá no fundo do poço e voltei com uma clareza de aonde eu tenho que focar. Eu não sou programadora, eu não vou desenvolver algoritmos de inteligência artificial, mas a gente está numa fase muito empolgante que qualquer pessoa pode tirar benefício de ferramentas de inteligência artificial.
Olha que legal, menos de 2 minutos já deu uma aula aqui pra gente. Mas antes de entrar nos detalhes, eu quero contar como que eu conheci o Marcos pra gente contextualizar. Em 2011, eu trabalhava numa agência chamada Agência Clique, aqui em Belo Horizonte. E aí eu tinha 3 ou 4 meses na empresa. E aí o Marcos entrou. E quando ele chegou, ele já chegou chegando, conversou comigo como se nós dois fôssemos amigos de 500 anos. Por que eu estou falando disso? Porque ele utilizou da comunicação humana. Homem com homem, pessoa com pessoa. E aí, Marcos, é esse paralelo que eu quero trazer para você. A comunicação através ali das redes sociais, da inteligência artificial, ok. Mas como trazer esses dois paralelos? A comunicação humana com a utilização da inteligência artificial. Para que a pessoa não fique 100% focada naquilo. Ah, vou mandar um chat GPT aqui. Mas esquece que o olho no olho, a conversa ali, faz uma diferença muito grande. Então, como trabalhar esses dois paralelos nesse universo que a IA está tão latente? É um grande desafio, porque nesse sentido, no contexto de comunicação, é uma faca de dois gumes. Para exemplificar isso, vou trazer um caso recente que aconteceu. Um amigo meu que tem uma confecção, ele estava contratando uma pessoa e ele tem um aplicativo de WhatsApp que ele registra quando a mensagem é apagada. A pessoa manda a mensagem e apaga, no aplicativo dele ainda aparece a mensagem riscada mostrando que a pessoa apagou. E numa dessas entrevistas essas pré-entrevistas que ele fazia pelo WhatsApp, a pessoa mandou uma mensagem e apagou. Ele foi ler a mensagem, era uma resposta ok, e no final estava escrito assim: aqui está uma boa sugestão de resposta para o entrevistador. O que significa isso para quem não entende? Quando você pede para o ChatGPT gerar um texto, ele no final gera uma conclusão ali: olha, aqui está o que você me pediu. A pessoa copiou do ChatGPT, colou no WhatsApp sem nem revisar. Só que isso não é um caso isolado. Isso tem acontecido o tempo todo. As pessoas o ChatGPT é uma plataforma muito popular. Então as pessoas já estão sabendo como usar e elas estão copiando e colando a resposta. Qual a melhor resposta para esse entrevistador? Então esse é um exemplo de como que as pessoas já estão utilizando essa tecnologia para o mundo do cotidiano. E aí agora imagina a conversa de WhatsApp, quantas conversas o carinha tá flertando a menina e ele pede pro ChatGPT. Um caso curioso, eu tenho 2 filhos, né, Lorenzo e Maitê, e às vezes eu vou colocar eles para dormir e tem que contar uma historinha. E aí, cara, na 4ª historinha eu já tava cansado. Eu falei, eu não tenho mais historinha. Aí eu pedi pro ChatGPT no celular contar uma historinha. No dia seguinte, mesma coisa. No 3º dia, pai, bota o robô pra contar uma historinha pra mim. Depois disso eu nunca mais coloquei. Porque eu falei, cara, eu não posso perder esse momento. Esse momento não é o lugar do robô. E isso é perigoso. É perigoso. Isso é perigoso. E aí, Juliano, como que você vê isso? Essa questão da relação humana com a tecnologia. O humano ficando cada vez mais robotizado, vamos dizer assim. Eu concordo muito com o que o Marcos falou. As pessoas não precisam entender que a tecnologia está aqui para ajudar a gente. Só que se não houver o toque humano, acho que as coisas não vão para esse lado, tipo assim, né? Todo robô vai substituir, todo trabalho será substituído por um robô. Eu não acredito muito nisso porque alguns trabalhos sim, mas outros serão criados. E eu entendo que essa relação humana ela é necessária para dar esse toque de personalidade, de entender mesmo ali, né? De ouvir, de empatia. Acho que isso é muito interessante. Você falou de a pessoa pegou no ChatGPT e pediu uma resposta, mas ela não teve nem assim a audácia de ler o que estava escrito e, mesmo que seja um Ctrl-C, Ctrl-V, colar ali a mensagem, fazer um ajuste. Eu acabo fazendo isso algumas vezes. Eu peço ali uma ideia, porque às vezes, né, a gente fica sem o rumo, mas sempre dá o toque pessoal, o seu tom de voz e tudo. Eu acho que isso é imprescindível. Então, assim, ajuda em destravar algumas coisas, alguns pensamentos, ou uma linha, né, que você está ali meio sem saber para onde ir, mas quando gera essa informação, eu entendo que o toque humano ele ainda vai ser muito necessário para dar isso, né? A forma como a gente conversa aqui, a gente escreve. Então, se eu gerar um texto por inteligência artificial, você vai saber que não é natural aquilo ali, né? Então, dar esse toque, dar essa personalidade, acho que vai ser extremamente importante para esse processo. E sabe o que eu penso sobre isso também? Claro, o ChatGPT ele chama você para brincar. E aí acaba que se você não ficar muito atento, você vai acabar ficando burro. Literalmente burro. Durante uma semana, eu fiz vários textos
E depois eu fui pegar para escrever, eu falei, meu Deus do céu, não está saindo nada. Por quê? O seu cérebro condiciona aquilo. E então a tecnologia não veio, pelo menos na minha concepção, para deixar você burro. Ela veio para deixar você mais inteligente. Ou seja, pega aquela informação, transforma ela, processa ela e coloca a sua opinião. Então, quando você tem uma tecnologia e utiliza a seu favor e não fica dependente dela, aí nós já estamos falando de algo mais inteligente. Não só inteligência artificial, mas inteligência humana também. E aí, Marcos, o que você pensa sobre os principais avanços que a IA trouxe para o nosso cotidiano? O que nós podemos trazer para compartilhar aqui que a IA trouxe de agregar para a nossa vida? Bom, primeira coisa, a gente não vai entrar aqui assim, o que é inteligência artificial de forma abrangente. Mas quando a gente fala de IA nesse contexto, a gente está falando principalmente da inteligência artificial generativa. O que é generativo? Porque o que é a inteligência artificial? Ela é a grosso modo, ela é uma tecnologia preditiva. Então, ela é muito usada para análise de dados, para o próprio Waze é uma forma bem clara disso, né? Você tem um lugar onde você está, você tem o destino que você tem, aí tem um plano, e esse plano vai falar para você quanto tempo, qual o melhor trajeto. Então, a inteligência artificial está aqui para resolver uma classe de problemas que os seres humanos não seriam bons ou não seriam suficientes na escala necessária, tá? Então, essa IA generativa, ela gera o quê? Ela gera conteúdo digital. Tudo que é digital, ela é capaz de gerar texto, imagem, vídeo, som, código, né, de linha de código de programação. Então, ela é capaz, tudo que a gente digita no computador e pode fazer no computador, essa IA é capaz de gerar também. E de uma maneira geral, como que a gente adiciona isso para a nossa vida, para o nosso cotidiano? É para a gente fazer mais rápido aquilo que a gente já faz, ou melhor, né, ou com menos custo, tá? Ou, às vezes, aprender o que a gente não sabe de uma maneira diferente, tá? E existem muitos riscos nesse aprendizado também, tá? Mas, de maneira geral, é para a gente se tornar super-humano. Para a gente conseguir fazer mais, fazer melhor e em menos tempo. Ser mais produtivo. Exatamente, ser muito produtivo. Tanto é que, quando eu vou explicar assim, o que é a IA generativa entrando na vida e nos negócios, eu divido em 4 fases. Primeira fase é justamente isso, hiperprodutividade. É você se tornar uma pessoa hiperprodutiva, né? Não só você, mas, por exemplo, você tem uma empresa e que você tem 5 pessoas, imagina você conseguir treinar essas 5 pessoas para fazer o trabalho de 10 cada uma, né? Em termos de produção de texto, de conteúdo. Você vai ter uma super equipe, correto? Fase 2 é quando você começa a trazer esses agentes, ou vamos dizer assim, para dentro do processo da empresa, para não só eu ser produtivo, mas os meus processos dentro da empresa serem produtivos. Então, eu vou dar um exemplo. Eu trabalho com tradutores, tá? Eu tinha uma demanda lá que era receber um vídeo, né? Aí eu tinha que esperar os tradutores transcreverem o vídeo. Depois que ele transcrevia um vídeo, eles iam ter que traduzir o vídeo. E depois que traduzisse o vídeo, a gente ia ter que aplicar a legenda. Usando o Make, que é uma tecnologia de automação, eu basicamente subi o MP3, gerei a transcrição já traduzida em toda a língua em 15 minutos. Trabalho que demoraria uma semana. Legenda. E hoje já tem ainda a dublagem, né? Já tem ferramentas que dublam o conteúdo no idioma que você quer. E a inteligência artificial, ela tem essa otimização aí, você falou, ganha de escala, né? A dublagem, inclusive, talvez uma profissão das mais ameaçadas, né? Porque teve a campanha da Nômade agora com o Will Smith, não sei se vocês acompanharam. Já vi. O Will Smith, ele falando em português com a voz dele. Porque essas IAs, elas já fazem a tradução. O timbre, tudo, mesma igual, coisa? Sim, igual. Sim. É bizarro. Então, e aí... o cara vai pensar, eu vou contratar um dublador ou vou contratar um software que pode repetir essa voz milhares e milhares de vezes. Então é uma profissão realmente que está ameaçada. Tá, e aí, trazendo um exemplo que o Marcos falou, não sei se vocês viram, provavelmente também pode ser fake news, mas faz sentido. O cara pegou um carrinho de mão, lotou de celulares dentro desse carrinho, e aí o que ele quis fazer? Ele quis fazer um congestionamento na rua dele,
para que ninguém passasse. Então o que o Google entendeu? Que ali tinham vários carros parados. E aí a rua dele ficou sem passar carro o dia inteiro. Ou seja, a tecnologia ela vai existir, mas se você não tem uma análise crítica sobre aquilo, você às vezes vai ser enganado. Nesse caso, olha que o cara pensou, vou parar minha rua utilizando a inteligência artificial a meu favor. E aí trazendo para outra coisa, Juliano, para outro lado, para o lado do marketing digital, que é a sua especialidade. Como agregar valor para uma campanha, para um processo, para uma estratégia mesmo de um cliente, utilizando a IA, mas sem perder a essência. Por exemplo, nós estamos aqui gravando em Minas Gerais, e Minas Gerais é um povo mais quente, é um povo que gosta do contato, da conversa. Como transformar essa IA em algo que de fato vai agregar, sem afastar a mineridade daquela relação? Ô Paulo, acho que o Marcos também pode corroborar com essa resposta. A IA, especificamente falando do marketing digital, ajuda em otimização de criação de conteúdo, Processos. de tudo. Hoje é muito clica e arrasta. Já começou muito atrás ali com criadores WordPress. de página. WordPress, como que é o nome do que cria a página lá? O Elementor, né? Então, você só clicava e arrastava. Hoje, você pode digitar dentro de ferramentas, né? Falando dessas empresas que são plataformas de venda de curso e tal. Você pode entrar lá e digitar que quer uma página com estrutura XYZ e ele vai automaticamente construindo isso para você. E você vai só ajustando. E aí entra o ponto que eu falei. Se você não tiver o toque humano para colocar que eu não sei se não cheguei a usar o ChatGPT nesse ponto de falar assim, use o regionalismo, porque você pode pedir, né? Até para usar um tom de, sei lá, um Martin Scorsese para escrever um texto e tudo mais. Mas eu não cheguei nesse ponto de, use um tom mineiro para falar. Mas às vezes não faz sentido, tipo, falar Belzonte. A gente não fala Belzonte, a gente fala BH. Então ter essa pessoalidade, né? Esse conteúdo mais direcionado que vai tocar ali naquela pessoa, tem que ter o toque humano. A escala da IA, ela vai trazer na construção, ela vai trazer volume. Mas agora o ajuste fino, eu ainda acredito que a intervenção humana vai ser necessária por um bom tempo. Aí o Marcos pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu acho que a intervenção humana nesse ponto vai precisar para dar isso, né? Esse toque, essa gíria, esse regionalismo, porque como a IA ela é uma grande base de conteúdo ali, né? E tudo que você coloca sobe, então pode ser que quanto mais você for usando, ele vai aprendendo isso também. Então, a partir do momento ele pode entender ali ou não, mas acho que nesse primeiro momento, não sei como é que está essa evolução do ChatGPT 4.0, você já tem esse nível de coisa, né? De regionalismo, Então, acho que a gente precisa entender que a IA vai trazer escala, porém, a intervenção humana ainda vai ter esse detalhe aí para fazer o ajuste fino. Vai precisar do humano para educar a IA. E aí, Tipo Marcos, isso. o que você pensa sobre isso? É um tema bem amplo também. Pensando em marketing digital, a gente acaba negligenciando uma grande parte que talvez seja maior, que é ouvir o cliente e entender o cliente. Exatamente. Ouvir as ele precisa, necessidades, os desejos, exatamente. E até como você interpreta aquilo, exige várias habilidades que não são somente gerar texto ou gerar um conteúdo, né? Você até consegue usar essas ferramentas de inteligência artificial para te ajudar em algumas partes do processo. Só que tem uma coisa que é importante. Você não consegue pedir, por exemplo, para um estagiário fazer esse processo quero estudar aqui, pegar essa pesquisa de marketing que eu fiz e eu quero entender os padrões dela, eu quero entender o que as pessoas estão querendo. Um estagiário vai ter um resultado infinitamente pior do que o Juliano, por exemplo, se ele fosse usar a mesma ferramenta, porque o expertise dele conta muito, o know-how dele conta muito, entendeu? E essa questão do toque humano que ele está falando, eu até estava lembrando aqui, às vezes quando eu tenho algum problema no Itaú, vou falar com o chat do Itaú. Ele, qual é o seu problema? Eu falo, quero falar com o humano. Falar com o humano. Eu já quero falar com o humano direto. Eu respondo atendente. Agora, por outro lado, eu tenho o Oi Fibra, por exemplo. E uma vez eu tive um problema de conexão, que é uma coisa extremamente rara. E aí eu liguei lá no suporte, falei com o robozinho identificou minha voz, sabia o que eu queria. E ela falou assim, entendi, você está com problema de conexão, espere 1 minuto. E aí ela deve ter conectado, tipo, o robozinho já deve ter uma programação para ativar alguma coisa na frequência lá, e já corrigiu. E eu não conversei com nenhum humano. E o que eu tiro de lição disso? É você
pensar um processo específico. Se você deixar o processo aberto, o humano vai lidar muito melhor, porque ele vai saber interpretar e compreender uma gama de problemas muito maior. Agora, para problemas muito específicos, Mais preditivos, escaláveis, repetitivos, a IA vai conseguir fazer isso muito mais rápido. Se eu fosse falar com o humano na Oi, talvez eu primeiro teria o tempo de ligação para esperar para falar com o humano, para conseguir ser atendido. Depois que eu fosse atendido, a menina ia falar para eu fazer vários procedimentos padrões, e aí já passou o tempo. Esse ponto é legal de redução de custo e redução de tempo. Porque, né, uma coisa está ligada à outra, acho que diretamente. Você consegue diminuir problemas que chegariam no nível 1 de suporte ali, com essa inteligência treinada e já fazendo ali os processos padrões, né, vamos chamar assim, que faria. E aí, só quando chegasse no segundo nível de dificuldade, vamos chamar assim, que entraria a intervenção humana. Então, eu acredito que seja meio que filtro, né? esse processo mesmo, assim, de ganho de escala. Porque você reduz o volume de primeiro chamado ali, de primeiro nível de atendimento, deve ser absurdo, né? Então, a gente está aqui na Implantar, né? Estava conversando com o Rafael agora há pouco aqui. O volume de suporte recebido é gigantesco. Então, quando você tem uma IA para filtrar e tratar esses problemas que não necessitam basicamente de uma intervenção humana, você ganha escala e velocidade. Todo mundo fica feliz. A empresa fica feliz e o consumidor fica feliz. Exato. Sei lá, em 5 minutos você resolveu o seu problema. Então, mas ainda assim, se eu tenho um problema mais complexo, aí sim que necessita... exatamente. Então, a gente subiria esse nível essa escala de conversa para um humano. E sabe por que você teve problema com a internet? Por quê? Porque era da Oi. Se fosse da Implantar, não teria. Então você que precisa aí de uma internet de altíssima qualidade, acesse o site da Implantar, que você vai conhecer uma fibra que não cai. E aí, se você quiser acessar o WhatsApp, é 41 41 0955. Fica a dica aí, viu, Marcos? Pelo amor de Deus, sai dessa Oi aí. Deixa eu fazer uma pergunta, já pegando esse gancho que a gente estava falando, e trazendo um pouco para essa parte da nossa expertise aqui também, que é a comunicação. Você acredita, você falou fazendo um paralelo com o Will Smith ali, né? Da campanha da Nômade e tal, eu fiquei até impressionado e já entendendo que a IA estava tomando conta. Mas você acredita que a IA ela vai chegar a um ponto de substituir um palestrante? Substituir uma pessoa que tenha essa habilidade de conversa? O que você pensa sobre isso? Assim? Vai chegar nesse ponto ou ainda assim a gente pensando, né? Vai ter um holograma palestrante ali? Tipo isso. Cara, tem várias camadas isso daí. É uma pergunta... Capciosa. Capciosa, muito boa, mas primeiro você tem um dilema ético nisso daí, tá? Primeiro, por exemplo, a gente vai assistir jogadores de xadrez jogando xadrez. O xadrez já foi ultrapassado. Se a inteligência artificial, hoje ela ganha de qualquer campeão mundial de xadrez, ponto. Campeão mundial de xadrez, ou o melhor do mundo, que é o Magnus Carlsen, não ganha da mais avançada inteligência artificial, que seria o Lila Zero. E só que as pessoas ainda assim preferem assistir o Magnus Carlsen jogando com outro humano, entendeu? Você iria numa palestra sabendo que é uma cópia, um avatar de inteligência artificial do Cortella, por exemplo, ou você prefere ir lá pelo Cortella, entendeu? Até porque com o tempo vai ficando mais claro. Eu não acredito que a inteligência artificial ela vai tomar consciência de si mesmo, como a gente vê nos filmes, né? Como a gente vê o Westworld, quando a gente vê no Matrix. Isso eu acho que é mais ficção do que realidade. Então, assim, o que você vai ver lá de um palestrante virtual, por exemplo, um avatar, é uma representação, né? Beleza, ele pode falar o roteiro, até mesmo gesticular e falar da mesma forma como o Cortella. Ainda assim não é o Cortella, por mais que não tenha interação. Então, essa autenticidade, ela vai fazer muita diferença, por mais que seja só ter a carne e o osso do cara lá, entendeu? Isso já é uma coisa que está acontecendo. Alguns artistas já estão começando a se digitalizar para serem usados em filmes no futuro, né? Para um ator que já não está mais aqui, né? Mas que ele deu autorização para usar a imagem dele como um avatar digital de inteligência artificial para falar. Doideira. Isso já tem até gente desenvolvendo modelo de negócio para isso. Muito louco isso, cara. Daqui a pouco tem o Paulo Felipe passando no meio da rua. E a questão toda que você tocou no ponto, ética. Então, vamos trazer aqui para uma inteligência artificial que quase todo mundo utiliza, que são as redes sociais, que é a parte ali do algoritmo. Como que
vocês enxergam esse papel ético ali do algoritmo? Por exemplo, se eu falar aqui agora sobre copo d'água, daqui a pouco 500 anúncios de copo d'água. E como que o algoritmo vai interferindo no comportamento humano? Vai transformando pessoas em fúteis ou pessoas que nunca estudaram a ficarem mais estudiosas. Tem um lado bom e um lado ruim. Como que o impacto do algoritmo das redes sociais tem na nossa sociedade hoje? O que vocês pensam sobre isso? O algoritmo, ele é, como você falou, ele pode ser usado para o bem, ou melhor, a rede social pode ser usada para o bem ou para o mal, né? A internet, ela nasceu lá na guerra, né? Então, a galera trouxe a tecnologia e todo mundo hoje tem casa, né? Internet fibra, começou lá com o discado e hoje estamos aí nessas ultra velocidades. Mas falando especificamente de redes sociais, eu acredito que o algoritmo, ele é treinado para te vender aquilo que ele quer que você compre. Eu sempre gosto de falar daquela frase de assim, se ele não está te vendendo nada, é você que é o produto, né? Então, você está ali rolando a tela infinitamente até... A sua atenção é o produto. A sua atenção é o que ele quer ali. E já é sabido, né, que quanto mais você lê ou interage com algum conteúdo, mais conteúdo daquele tipo você vai receber. Então eu sou uma pessoa que gosto de fazer coisas manualmente, assim, né? Trabalhos manuais, seja na culinária ou... então, meu feed ele tá inundado ali de pessoas fazendo, né? Assim, monta uma tomada aqui, essa coisa meio maluca, assim, de faça do it yourself, né? Faça você mesmo. Esposa de aluguel. E isso pode ser, de novo, pro bem ou pro mal. Então uma pessoa que tem pensamentos ali, né? Sei lá, meio extremista demais, seja para um lado ou para o outro, ele começa a ler alguma coisa e ele vai sendo direcionado para aquilo cada vez mais. Então ele se inunda naquele mundo e quando você entra naquele ali, é muito difícil você sair porque o algoritmo ele já está treinado, você treinou o seu algoritmo para que ele te mostre aquelas coisas. E aí você falou de estudar. Eu também gosto de estudar inglês e aí eu tenho vários professores de inglês que ficam lá, os patrocinados, né? Então o algoritmo ele é isso, assim, ele é uma coisa que você, assim como o ChatGPT também, né? Quando você imputa qualquer informação no ChatGPT, ele está aprendendo, ele está te dando uma resposta, mas ele está sendo alimentado em relação àquilo ali que você perguntou. Então a base dele vai aumentando. E o algoritmo é da mesma forma. Você vai e a base dele vai aumentando e vai te mostrando, e vai trazendo cada vez mais conteúdo, né, diferenciado, até que no fim das contas o que ele quer é que você clique no botão de saiba mais, ou entre em contato, ou comprar agora. Essa é a intenção final. É sempre o CTA ali, né? A intenção é gerar uma ação em cima de você. É um clique, é um entre em contato agora, é um arrasta para cima, né? Então, essa é a intenção do algoritmo hoje. Pegando então aqui, Marcos, antes que você responda a mesma coisa, trazendo outro questionamento para você. Juliano falou que a questão de você ir educando o algoritmo para você ver o que de fato é importante para você. Qual dica, qual percepção, sensação que a pessoa precisa trazer para que ela possa utilizar esse algoritmo para o bem? Para conseguir conteúdos que de fato são relevantes. O que ela pode fazer de filtro em relação a isso? Então, por exemplo, eu assisti um dia uma piadinha tosca. Se eu não me policiar, vai aparecer só aquilo. Como que eu posso utilizar dessa inteligência artificial para municiar a minha inteligência humana para que eu fique cada vez melhor utilizando dessa ferramenta que é o algoritmo? Olha, eu tenho uma tendência muito grande de responder, fecha o celular e vai fazer eu ia falar, outra coisa. Desinstala a rede social. Porque... Apaga o cache. Nem se apagar o cache, meu amigo. O cache é o menor dos problemas da sua conta. Ele vai tá na nuvem. Hoje tudo tá... Sim. Mas eu não acredito que o algoritmo ele foi criado para ter esse maquineísmo, né, de bem contra o mal. Ele é basicamente, na teoria das redes sociais, diz que a rede é neutra, né? Aí já há controvérsias, mas de uma maneira geral o algoritmo ele é uma ferramenta, no caso da Meta ou do TikTok, que de um lado ela faz essa orientação do conteúdo, mas de outro ela cria clusters e segmentações que anunciantes vão utilizar para fazer mídia paga, né? Então, o algoritmo tem esse papel. Ele tem o papel de arbitrar o conteúdo que é produzido com o conteúdo que é consumido. E abrir um espaço de inventário aí para os anunciantes anunciarem seus produtos e serviços. Então, o que o anunciante tem, de um lado, são os dados comportamentais,
dados de geolocalização, demográficos, interesses. Interesses, então principalmente os comportamentais. Eu consigo anunciar, por exemplo, para quem viaja para a Europa, eu consigo anunciar para quem viaja para a Europa e tem filhos. Então você vai criando esses clusters, esses grupos, e você consegue anunciar com mais especificidade. Então, da mesma forma que um conteúdo começa a aparecer mais para você, se você é um cara que se interessa por viagem, o anunciante também tem acesso a essa base e vai conseguir anunciar produtos que você potencialmente compraria. E aí, trazendo agora para essa época maravilhosa de eleições que nós estamos, qual que é o impacto da IA, tanto para as campanhas quanto para direcionar a mídia? Como que utilizar essa estratégia de pegar a IA, até mesmo a voz aí que vocês falaram, o cara pode criar aqui comigo falando sobre o candidato X que eu nunca votaria nele, mas ele pode utilizar a minha voz. Então, como utilizar da IA, dessa ferramenta fantástica, mas sem ter que passar a linha ali da ética do errado, do certo? O que vocês pensam sobre isso? Me permita complementar essa pergunta com como diferenciar. Porque hoje... O que é fake? Porque hoje a linha tá tão tênue entre o real e o surreal, né? Quando nem real, é surreal. Porque hoje a gente já vê dublagens, né? Como eu falei, tem dublagens que é nítido o simples lip sync, né? Que fica avacalhado, né? A sincronia do lábio. Mas como diferenciar? Quando não é tão grotesco assim, uma dublagem que a boca não fala exatamente aquilo que a fala tá dizendo, mas como diferenciar isso? E acho que esse ponto é importante, né? Especificamente em momento de eleição, diferenciar o que é real, o que não é, até pra a gente dar essa dica pra galera entender aí como não repassar isso e transformar aquela mentira numa verdade, né? Que acho que é o grande ponto. Não fomentar o grupo do dos WhatsApp. Sim. Esse é um desafio contemporâneo gigantesco. Primeiro, assim, os próprios algoritmos de mídia social, isso daí é uma caixa preta e é uma coisa bem tenebrosa, porque o próprio Facebook, a própria Meta já teve um problema gigantesco com isso no passado, né? E que mudou completamente a forma como a gente lida com dados de terceiros na internet. Então... Agora, trazendo para esse problema contemporâneo que a gente chama de deepfake, o que é o deepfake? Tem um fake, que a gente conhece pelas fake news, que é basicamente uma notícia falsa que você recebe no WhatsApp. Fofoquinha marota. Uma fofoquinha marota, mas que as pessoas interpretam como verdade. Né? Você recebe no WhatsApp uma informação... Ela é repassada tantas vezes que vira uma verdade. Vira uma verdade, exatamente. Bem no estilo de Goebbels lá, né? Agora, o deepfake, ela é uma camada extra, porque agora não é mais o Lula ou Bolsonaro... alguém repassando a notícia de Lula ou Bolsonaro. Agora tem a imagem do Lula ou do Bolsonaro falando uma coisa, né? Nada a ver. Então aparece o Bolsonaro falando que é de esquerda e o Lula falando que é de direita. Então, agora, é um desafio contemporâneo. Primeiro, as plataformas, elas já têm lá a opção para você falar que esse conteúdo foi gerado por IA. Então a gente espera que quem suba conteúdo gerado por IA, né? Isso claro que não vai acontecer com a maioria, mas a ferramenta já está dando uma opção e provavelmente já tem alguma coisa em andamento para conseguir identificar automaticamente, né? Agora, cabe de nós mesmos cruzarmos fatos e usarmos nosso bom senso, que é o que hoje a maioria não tem. Mas não sei se você viu nesse curso que você fez no MIT, a inteligência, o arquivo gerado por inteligência, ele gera rastros de que são feitos por inteligência, porque talvez se tiver alguma coisa no código ali, não sei se existe isso, né, dentro de um arquivo. Você como filtrar se é o... por exemplo, você falou aí subir lá na rede social, ele sobe, e eu também acredito que a Meta já está bem avançada nisso, de identificar, mesmo que, aí a gente bate na ética, né, mesmo que a minha ética fale de, não, eu não vou falar que esse conteúdo foi gerado por inteligência artificial, porque eu quero polemizar mesmo, mas que a ferramenta identifique, tipo assim, olha, esse arquivo que foi gerado, ele tem um rastro no código ou em alguma coisa que me mostra que ele é feito de inteligência artificial e aí sim colocar aquele disclaimer, né, de gerado por inteligência artificial. Eu acredito que não funcionaria dessa forma, porque na renderização do vídeo, o vídeo já vem como um vídeo normal e ele é um outro arquivo separado do arquivo gerador, né? Então ele não é um arquivo de projeto, a não ser que o cara esqueça algum metadado lá, que tem informação lá e há alguma coisa que é improvável. Mas o que eu acredito é que essas plataformas elas vão desenvolver outros algoritmos de inteligência artificial justamente para identificar. Então, por exemplo, vai ter um banco de dados gigantesco
que vai classificar e categorizar o que são gestos humanos, por exemplo, né? O que são padrões humanos em vídeo e vai ter um outro banco de dados lá que vai trazer o que são padrões de IA, de robôs. E esses bancos vão ter que ser alimentados e atualizados, porque aquele negócio, igual o doping, né? O doping parece que sempre está à frente do antidoping. Então, a IA sempre vai estar à frente da anti-IA. Então, é um desafio contemporâneo que nós vamos ter que aprender a lidar com ele. Eu acho que assim, vai ter que ter tecnologia, mas resolver é uma coisa que não dá para falar que a gente vai resolver. A gente fala e sempre nós voltamos aqui na parte ética do uso da ferramenta. Eu tenho uma analogia bem simples que faz total sentido aqui. Que, por exemplo, vamos imaginar que isso aqui seja um bisturi. Na mão de um médico, salva a vida. Na mão de um assassino, acaba. Então tudo depende da forma como você utiliza. E aí trazendo aqui para os negócios mais simples. Até que ponto vale a pena eu implementar tudo no meu negócio? Por exemplo, eu sou presa. Eu sozinho ali. Até que ponto vale eu trazer essa tecnologia e automatizar tudo na minha empresa? Porque no início ali você tem que criar o quê? Conexão. E um de vocês falaram isso. Entro no chat, já vou direto clicando em falar atendente. Porque a conversa fica chata. Então, qual que é o limite ali para que eu, pequeno empresário, utilize aquela ferramenta para que eu mantenha a minha essência, mas ao mesmo tempo consiga aproveitar das benfeitorias que ela traz? Bom, isso daí já é minha praia porque é a forma como eu presto serviço, né? Eu acho que essa linha de vou automatizar tudo na minha empresa, ela é bem arriscada. Eu acho que qualquer mudança dramática dentro do negócio, ela tem um risco muito grande e depois para voltar atrás custa muito caro. O que eu fomento, o que eu faço, o que eu pratico, é de você primeiro, no caso desse pequeno empresário, pequeno empreendedor, é realmente experimentar a ferramenta, tá? Agora, é pensar em experimentos, em um modelo de gestão mais ágil. O que é esse modelo de gestão mais ágil? É você pegar um problema específico. Eu tenho um problema específico e meu tempo de atendimento está muito longo. Então, eu estou vendo que a minha conversão está diminuindo porque o meu cliente demora pelo menos 2 horas para ser atendido. Isso é um problema específico. Como é que eu resolvo o tempo de atendimento? Bom, vamos colocar ali uma resposta de inteligência artificial, vamos fazer um teste AB. Ou seja, 50% das pessoas vão receber essa mensagem de inteligência artificial e 50% não vão receber. Beleza. Começou a chegar ali, aquelas pessoas que vieram pelo grupo A, né, dos 50%, recebem imediatamente a resposta gerada ali pelo ChatGPT. Né? Oi, fulano, chama pelo nome e tudo mais. Né? O outro grupo continua do jeito que está. Depois você analisa esses resultados, vai ver, olha, então esse grupo A aqui, que recebeu a mensagem que o tempo de atendimento foi 1 minuto, a gente teve um aumento de 10% nas conversões, sendo que o outro grupo continuou a conversão que a gente tinha no ano passado. Opa, beleza, vamos passar para todo. Agora implementamos isso que a gente chama de produção. Vamos pegar esse experimento e vamos colocar para todo mundo. E você vai fazendo isso com problemas específicos. Ao invés de, vamos parar a empresa, vamos automatizar tudo, entendeu? É transformar o dado em informação, informação em ação. E aí, Juliano, o que você pensa sobre isso? Você já atendeu alguns clientes pequenos e tem esse dilema mesmo? Porque eu tenho a minha empresa e hoje eu e minha esposa que trabalhamos, eu tenho esse medo de ficar frio, de ficar uma linguagem muito fria, muito... toma aí o robô para você e daqui a pouco eu te atendo. Eu tenho esse receio. E como que você vê isso? Eu concordo muito com o Marcos que a gente precisa ir aos poucos, né, entendendo ali as dores que você tem e automatizar processos que sejam que demandem mais tempo de você, porque a sua hora ela não é multiplicável, né? A gente só tem 24 horas por dia. Então, vou dar outro exemplo aqui. Seu problema de emissão de nota, você poderia colocar uma ferramenta de inteligência automática ali, conecta, beleza, gerou a nota fiscal e resolveu o problema. Então, você perderia 2, 3 horas emitindo notas fiscais, você consegue eliminar isso com o processo. E eu entendo também, nessa parte de comunicação, que é importante você ter um tempo de resposta rápido, porque ninguém gosta de ficar esperando. E ainda mais hoje que a gente está nesse... Ontem. Tudo é imediatismo, né? Então, ter essa ferramenta que primeiro deu uma primeira resposta de tipo, recebi e vou te responder, e depois você entra ali com a interação humana, né, com o seu toque e tudo mais, mas você ganha escala e a pessoa do outro lado entende que a mensagem chegou para o lugar certo.
Uma das maiores dores que eu tenho, assim, tipo, sei lá, vai mandar um e-mail e não tem uma resposta, trazendo uma analogia aqui dessas plataformas que são muito criticadas hoje, né? A Gup. Você manda lá, faz o processo, chega uma mensagem super automática, parece que ele nem analisou o seu caso como um todo. Mas pegando isso, assim, de uma mensagem mais personalizada, pode ser a primeira de uma inteligência e depois você vem com o seu toque. Ah, qual que é a sua dor? Ou até mesmo, pode ser uma primeira de uma, oi, o que você precisa? E a segunda é me conta com mais detalhes. E aí ele vai filtrando aquilo que você perderia tempo, né, de trazer ali para a pessoa, porque a sua venda ela acaba sendo um pouco consultiva, né, falando especificamente da tagarela. Você tem que entender. A pessoa quer fazer um curso de oratório, mas por quê? Às vezes você fazer uma pergunta ali, uma entrevista, uma breve entrevista, ajuda a você... informações. Exatamente. Então, ter essa automação que ela vai te otimizar o tempo, não é nem só ganhar tempo, né, mas é otimizar. Faz ali umas primeiras perguntas e tudo mais, você consegue ganhar tempo na hora de entregar uma solução para ela. Você fala assim, olha, então com base nisso que você me respondeu, aí seria o Paulo já respondendo, super válido, você está dentro ali o momento não é agora, né, de você fazer um curso, talvez você procurar isso, aquilo, mas eu acho que a oratória é para todo mundo, né, a qualquer momento, mas essa interação homem-máquina e homem, né, fazendo essa ponte, ela tem que ser imprescindível, mas para que você ganhe tempo e que as pessoas não fiquem ali no vácuo de mandei pro número certo, não mandei, é o Paulo mesmo, não é? Então você respondeu, oi, aqui é o Paulo. Então a pessoa, opa, já mandei pro lugar certo. E aí o futuro, né, as próximas mensagens, você pode dar o seu toque, responder, e aí assim você consegue, ganha essa escala, mas otimiza seu tempo e sem perder a essência. Eu hoje, o que eu faço? Quando a pessoa manda uma mensagem, tem a mínima mensagem ali de ausência, que é, você já vai ser atendido. Por quê? Às vezes, eu mando uma mensagem quero comprar um copo. Cara, eu fico imaginando quanto de dinheiro esse cara investe pro tráfego chegar até a mim e eu entrar em contato com ele. E aí o atendente do outro lado, no outro dia ele manda mensagem. Oi? Poxa, perdeu o time da venda. Então o que eu faço? Eu faço essa primeira abordagem, mas depois é o que você falou. Eu pergunto tudo. Porque às vezes a pessoa não quer um curso de oratório. Ela quer só desabafar comigo. E aí se ela faz o curso, o que vai acontecer? Ah, mas não era isso. Porque eu não fiz o filtro, eu não usei as informações que eu tinha para limitar aquela pessoa. Porque nós estamos falando de negócios pequenos aqui. E é importante a pessoa saber também, em algum momento ela tem que abrir mão do cliente. Porque se aquele cliente não é para ela naquele momento, pode gerar um problema. E se você não tem essa inteligência de coletar as informações e fazer um processamento mental, um processamento seu, por quê? Esse processamento é feito com base na sua experiência, na sua vivência, no seu mercado. Será que a inteligência artificial teria essa capacidade de processar a informação como você processaria? Então, nesse início de negócios, eu entendo que algumas coisas realmente, nota fiscal, é chato. Você entra lá, tem que ir dado por dado, aí o sistema não reconhece o CNPJ, aí demora. Então, são alguns dados, alguns processos burocráticos, ok. Mas aquilo que faz do seu negócio diferente... Aí eu sugiro que você pense 2, 3 vezes. Mas você concorda comigo que se você automatiza os processos chatos, você tem tempo para fazer os processos legais acontecerem? E pensar. Então, no final das contas, a automação ela é isso. Ela é ganho de tempo para processos burocráticos e automáticos que podem ser automatizados, né? E o Marcos, de novo, é a pessoa que com expertise disso, o rei das automações. Você automatiza tudo para que você tenha tempo, a sua hora homem seja utilizada de forma inteligente. Então você usa aquilo ali para ganhar escala no seu negócio. Eu acho que esse que é o ponto principal aqui. Gente, nós, olha só, piscamos os olhos, 1 hora já de podcast. Então nós estamos chegando ao fim. Vou pedir para vocês deixarem a mensagem final. O que vocês pensam sobre a IA daqui para frente? Como que ela pode ser utilizada? Quais são os principais recursos e como trazer essa ferramenta maravilhosa? Porque é um espetáculo para o nosso dia a dia, mas, mais uma vez, sendo repetitivo, sem perder a humanidade. Porque nós já estamos frios demais. Nós já estamos muito WhatsApp e pouco olho no olho. Como utilizar isso para melhorar as nossas vidas e não afastar as pessoas? Porque é isso que está acontecendo. Você vê, tomara que não seja o caso de vocês têm filhos, não deixe que o seu filho no sofá converse com você no WhatsApp. Que isso vai afastar a relação humana. O Marcos contou aqui o caso que ele colocou o ChatGPT para contar uma história. Mas se ele faz isso todo dia, ele vai perder a conexão. Pô, pai, e aí como é que foi a história, a história do robô é mais legal, né? E aí acontece. Aí o Marcos vai ficando, poxa, não vai tendo aquela conexão.
Coloca o robô um dia que você tá cansado e no outro, vem cá, papai, fala com você. Porque essa relação humana ela é fundamental. Não é sobre só falar, é sobre conectar. E aí, como utilizar isso aí? Deixa sua mensagem final pra gente. Bom, mensagem final. Ainda tem muita coisa pra falar, né? Tem que fazer a versão 2, 3 do podcast. Eterno. Então, é uma faca de dois gumes. O Juliano falou várias vezes ali a palavra de automação e escala. Eu adicionaria aí a palavra de personalização. É uma tríade, tá? Escala, automatização e personalização. Porque a IA ela permite trabalhar com esses dois conceitos que são quase antagonistas, né? Como é que você personaliza com escala? E tinha aquela história da Ford, de você pode escolher qualquer cor de carro que você quiser, preto, desde que seja preto. Então, agora imagina você, qualquer comunicação que uma inteligência artificial vai gerar, ela poder ser 100% personalizada para quem está falando. Então, ela vai falar com o Paulo, vai falar de algum tema, mas na sua história. E vai falar com o Juliano, baseado na história dele, mas no mesmo caminho, na mesma jornada. Então, minha mensagem final é para usar a IA com responsabilidade, mas usar. Porque você não será substituído por uma inteligência artificial, mas você vai ser substituído por alguém que utiliza uma ferramenta de inteligência artificial. Eu assino embaixo e eu adicionaria o uso da inteligência artificial para você também ser mais produtivo, no sentido de, muitas vezes, né, a gente tem muita coisa na cabeça e acaba que a gente perde a linha do raciocínio, ou todo mundo decidiu travado, tipo assim, não consigo mais daqui para frente, eu tô bloqueio mental, né? Você fala muito sobre isso no curso. Tem ferramentas, então, se você quer aprender, tá ali o curso da Tagarela, mas o ChatGPT ele ajuda muito nisso, de criar roteiro, de criar formas de pensar, assim, de raciocínios para que linha seguir. E eu também concordo em usar com responsabilidade. Porque até a própria inteligência artificial, né, fala, não compartilhe dados sigilosos aqui de empresa, porque muita gente acaba ficando preguiçoso. Acho que esse que é o ponto. E trazendo de novo a sua fala de a pessoa respondeu e só copiou e colou ali a mensagem do ChatGPT, as pessoas estão ficando preguiçosas. Então, não sejam preguiçosos. Use ao seu favor, mas que ela possa te trazer mais formas de pensar. Que ela possa ser um auxiliador nesse processo, de destravar a criatividade, de você pensar de outras formas, porque acho que isso que é extremamente importante. E eu não vou ser hipócrita de falar que eu não uso. Por exemplo, olha só. Fiz o dever de casa no ChatGPT. Mas se você perceber, eu não fiz metade das perguntas. Eu tive a tecnologia como um norte. Ela serviu como um norte. Então aqui tem várias e várias perguntas. Só que a conversa é humana. E a conversa vai levando para outros lados. E se você perde esse tato com pessoas, de fato você vai ficar afastado. Então, gente, eu quero agradecer você, Marcos, a oportunidade de você estar aqui conosco, Juliano, nosso primeiro encontro aqui, mas quero também abrir para agradecer a uma pessoa que não está aqui, que é a minha esposa, a Camila, porque ela é uma grande incentivadora minha. O nome do novo podcast, Falatória, a logo, tudo foi ela que criou, e ela também está passando por essa transformação de carreira, com base na IA. Antes ela trabalhava com o departamento pessoal e hoje ela utiliza muito o Canva, que é uma ferramenta à base de inteligência artificial. Então eu quero agradecer ela por ter compartilhado essa criatividade conosco. E a partir de hoje nós teremos o Falatória, que vai ser um podcast para trazer mais conhecimento, gestão, negócios, tudo que for que trouxer conteúdo para crescimento pessoal e profissional. E também agradecer a Implantar por ter permitido a utilização aqui dessa parceria do estúdio, que é um estúdio fantástico. E claro, agradecer o Rafael, que é uma pessoa que abre várias portas, tem um coração gigante e que ajuda quem precisa. Então, gente, mais uma vez, obrigado. Eu espero que esse conteúdo, pelo menos, coloque uma pulga atrás da orelha de vocês sobre a importância de utilizar a IA e que vocês passem a pensar de fato nessa ferramenta fantástica para os seus negócios e também para a sua vida pessoal. Então, mais uma vez, gente, muito obrigado e em breve vou divulgar o nosso segundo episódio. Um abraço.